Nesta aula de hoje, nós vamos estudar medida de superfície, que é chamada de área. Então, nesta aula, nós vamos ver o que é medida de superfície, o que é área, nós vamos ver o que é centímetro quadrado. Então, quando a gente faz medidas, a gente usa o quê? A régua, né? A gente usa uma régua. Também, alguns profissionais, pedreiro, pintor, no meu caso específico do meu pai, que está fazendo aniversário hoje, 80 anos, ele desde os 10 anos de idade ele é marceneiro, então ele sempre fez uso do metro, isso aqui chama metro. As costureiras usam isso aqui, chamado centímetro, até aqui, ó, uso exclusivo para costura. Minhas tias costureiras usaram muito há 30, 40 anos atrás. E também alguns profissionais também usam a trena para fazer medidas. A trena aqui, ok? Mas essas medidas que são feitas com esses instrumentos são medidas que a gente fala linhas de comprimento. O que a gente consegue medir com uma régua, uma trena ou um metro? Isso aqui é metro. Se tivesse um acento aqui, se estivesse escrito assim, era metrô. Então, metro. O que conseguimos medir com uma régua, trena, metro ou aqueles centímetros e outros instrumentos de medida? A gente consegue medir linhas, que a gente chama de comprimentos. Não vá confundir com cumprimento, de cumprimentar as pessoas. Esse aqui é o ato de cumprimentar. Oi, tudo bem? Como é que você está? Comprimentos são medidas, são linhas. Nós vamos medir linhas. Por exemplo, aqui, ó. Qual que é o comprimento desta marcação que eu fiz nessa linha que sai daqui e vem aqui? Se eu pegar a minha régua, que está graduada em centímetros e milímetros, a gente vê que ela tem 4 centímetros de comprimento. E essa linha aqui? 5 centímetros de comprimento. Então, ó, esse espaço até aqui, ó, daqui para cá é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Esse traço aqui, ó, está dividindo a distância de 1 centímetro para o outro. Então, aqui é meio centímetro, ó. Então, aqui, ó, é meio centímetro, 1,5 centímetro, 2,5 centímetro, 3,5 centímetro, 4,5 centímetros. Cada marcaçãozinha dessa aqui é milímetro. Então, a gente vê que, ó, eu tenho 10 milímetros. Cada 10 milímetros me forma 1 centímetro. Mais 10 milímetros, 20 centímetros. Mais 10 milímetros, 30 centímetros. É isso? Não, você está indo na minha vibe, você vai errar. Vamos de novo? Cada 10 milímetros, 1 centímetro. Mais 10 milímetros, 2 centímetros. Mais 10 milímetros, 3 centímetros. Então, 10 milímetros formam 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 5 centímetros. Ou se eu quiser falar em milímetros, daqui a aqui são 50 milímetros. Daqui a aqui são 40 milímetros, que é essa distânciazinha aqui de um para o outro aqui. Já essa linha de comprimento, ela tem 5 centímetros e meio. Então eu escrevo assim, ó, 5 centímetros e meio centímetros. Ou seja, 5 centímetros e 5 milímetros. Ou 55 milímetros. Esse é o símbolo de milímetros, mm. E aqui? Quantos centímetros que eu tenho aqui? Eu tenho 3 centímetros e 2 milímetros. Então, eu escrevo 3,2 centímetros, que é 3 centímetros. E o que passa da vírgula já é milímetro, 2 milímetros. Então, isso aqui no total, se eu for fazer em milímetros, 32 milímetros. Então, a gente consegue ler
comprimentos, com uma régua, com uma trena, com um metro ou com aquele centímetro de costureira. Agora, uma pergunta que vai ficar aqui para a gente responder. Tá, tudo bem, consigo medir linhas, comprimentos. Como que eu meço toda essa superfície que está dentro desse círculo? Ó? Como é que eu vou medir isso aqui? Não tem como medir. Como que eu vou medir a superfície que está dentro dessa superfície aqui? Como que eu vou medir esta superfície aqui? Como que eu vou medir esta superfície aqui? E esta superfície, como que eu vou medir o que está aqui dentro? E essa no trapézio, essa figura geométrica é um trapézio. Esse é um paralelogramo. Esse é um triângulo. Esse é um retângulo. Esse é um quadrado. Qual a diferença do quadrado para o retângulo? O quadrado tem os 4 lados iguais, medidas iguais. O retângulo tem essas duas medidas iguais aqui, ó. E essas duas medidas iguais, mas essa não é igual a essa. Então, como que a gente mede isso daí? Pensaram? Tem um jeito de medir. Nós vamos medir essa superfície, isso aqui, ó, com quadrados. Isso aqui, ó, eu fiz um quadradinho. Vamos ver a medida desse quadrado. Se é quadrado, tem os lados iguais. 1 centímetro por 1 centímetro. Então, nós vamos medir essas superfícies aqui com quadrados. Eu quero saber quantos quadrados de 1 centímetro cabe aqui dentro. Quantos quadrados de 1 centímetro cabe aqui dentro? Aqui cabe um, aqui cabe mais outro, mais outro. Quantos quadrados de 1 centímetro cabe aqui dentro? Quantos quadrados de 1 centímetro cabem dentro desse triângulo? Quantos quadrados de 1 centímetro cabem dentro deste paralelogramo? E quantos quadrados de 1 centímetro cabem dentro desse trapézio? Então, fazer esse cálculo de quantos quadrados cabem dentro de uma figura geométrica, dentro de uma área, né, representada por uma figura geométrica, nós vamos ver isso nas próximas aulas, com o que a gente chama de centímetro quadrado, ou seja, quadrados de 1 centímetro. Então, centímetro quadrado eu vou medir com quadrados de 1 centímetro de lado. Isso que é calcular quantos centímetros quadrados tem uma superfície. Os cachorros vizinhos estão latindo. Boa noite.